Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje, no climinha de pegar a pipoca, para a gente começar a falar de um filme bem bacana, a gente vai falar do filme Um Senhor Estagiário, que é um filme gostoso de assistir, é um filme que tem bastante coisa para a gente refletir, porque a gente vai estar falando de atores maravilhosos e a gente vai falar de um tema muito bacana. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu convido você a se inscrever no nosso canal, se você está assistindo a gente por aqui, pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, ou pelo YouTube Tatiana Benite, se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu like, coloca lá o sininho para tocar cada vez que a gente coloca um vídeo novo e fica por dentro das nossas programações durante toda a semana. Aproveita que está aqui, já deixa seu like e deixa seu comentário. Você já assistiu esse filme, Um Senhor Estagiário? Gente, o filme é com Robert De Niro e com a Anne Hathaway. Não dá para perder, né? Damião, fala pra gente a nossa ficha técnica desse filme, por favor. Sim. Alô, 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 você que nos acompanha em mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje o destaque é o filme Um Senhor Estagiário, data de lançamento, 24 de setembro de 2015, nos cinemas. Diretora Nancy Meyers, 2 horas e 1 minutinho de duração, uma comédia, um drama, tem Robert De Niro, Anne Hathaway, disponível na HBO Max. Um Senhor Estagiário acompanha a Anne Hathaway, uma criadora de um site bem-sucedido de vendas, e ela leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público de roupas. Quando a sua empresa inicia o projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Robert De Niro. Aos 70 anos, em vez de aproveitar a aposentadoria, decide se candidatar como estagiário como uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um amigo Tati. É um filme muito gostoso de assistir, é um filme muito interessante que vai trazer muita reflexão para todos nós. E se você já assistiu o filme, coloca aqui pra gente. Até que, enquanto você está aí escrevendo, eu vou colocar aqui pra gente a nossa vinhetinha. E esse filme, O Senhor Estagiário, ele traz para a gente muitas e muitas reflexões, né? A começar de como assim um senhor estagiário? É, essa é a primeira reflexão que todo mundo faz, né? Como assim uma pessoa que já está ali aposentada, muito bem na sua casinha, por que que ele vai arranjar um trabalho? Ainda mais como estagiário, ou seja, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que já tinha até um cargo diferente, e de repente ele volta na escala da empresa a ser um estagiário, ou seja, ele começa a aprender uma nova tarefa. E como ele é uma pessoa organizada, uma pessoa já com muita vivência, ele traz e faz toda a diferença para as pessoas que trabalham nesse local. E daí ele conhece a Anne Hathaway, que é a personagem, a dona da empresa, né? Que no começo ela fala: Meu Deus, como é que eu vou trabalhar com este senhor? Né? Não quero, ela é meio contra, né? Ela vai meio, e agora? Como é que eu faço? É melhor mudar ele de área, porque senão ele tem que ficar ali comigo, né? E daí, com o tempo, ela descobre o quanto é bacana essa diferença de idade. E a gente tem hoje isso nas empresas, né? Os jovens são os chefes das pessoas que são mais velhas. Né? Então,
quando começou essa mudança ali, que a gente pegou os baby boomers, né, e daí a geração X, geração millennium, né, que começou a subir e tudo mais, e daí começou a ser chefe de uma geração X, começou a dar muito problema, mesmo porque, e baby boomers, que jamais aceitaram essa coisa dessa diferença de idade, né? Como assim um chefe mais novo que eu, né? Que baby boomers são pessoas que nasceram nos anos 70, nos anos 60, né? Então, são pessoas que não aceitavam de jeito nenhum, né, esse tipo de hierarquia, né? E hoje isso já está mais globalizado, já está mais aceito, né? Embora a gente tenha esses conflitos de geração. Hoje a gente tem muitos conflitos de geração aí com os millennials, com a geração Z, e que sempre vai haver esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque principalmente nós dessa geração antiga, né? Ou as anteriores às minhas, né? Que tiveram que se adaptar a todo este meio tecnológico que antes não existia. Então, claro, essas gerações que já chegaram com a tecnologia aí, né, que já chegaram com essa facilidade, eles não têm a fase da adaptação. Então, eles têm outros problemas, mas que a gente não tinha. Mas a gente tem todo este problema da adaptação, né? Então, o filme fala bastante e mostra bastante essa coisa das fases da vida, porque cada um está numa fase e em cada fase a gente tem determinadas coisas que a gente tem que passar. Né? Então, mostra ali a criança, mostra a fase dos jovens que estão ali na empresa, que também são estagiários ali, que estão aprendendo, estão crescendo, mostra a pessoa que está mais madura, que tem filho, que é casado, que tem a questão da relação do casal, da relação pais e filhos, e depois tem também essa pessoa que tem mais idade, fala da questão da aposentadoria, mas também da questão de recomeçar ou de fazer outras coisas, porque não importa quantos anos a gente tem, né, Damião? Não, não importa realmente quantos anos a gente tem, né? Porque na visão do Espiritismo, a velhice é uma fase rica em aprendizados, os quais, se aproveitados com entendimento, né? Sem lamúrias ou reclamações, agrega ao espírito uma bagagem de experiências e vivências próprias dessa fase da vida corporal, que serão parte importante aí do processo de evolução. A doutrina espírita nos diz que o espírito não envelhece com o corpo. E vamos lembrar, né, Tati, de Chico Xavier, que não se entregou e serviu, mesmo quando carregado por braços amigos, a todos os necessitados que por ele buscavam até o final de seus abençoados dias aqui na Terra. Assim, inventam-se termos, né, para a velhice, aquela história, um pior que o outro, né? Terceira idade, não significa grande coisa, pois se podemos viver de 80 até 90 ainda ativos, uma pessoa nessas condições tende, vamos criar uma quarta, quinta idade, né? Pior ainda é chamar de velhice, alguns consideram se iniciar aos 60, aos 70, melhor idade, né? Cora Coralina, poetisa e contista brasileira que desencarnou aos 95 anos, tinha uma fórmula especial para envelhecer. Em uma entrevista declarou: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense em velhice. Nunca digo estou envelhecendo. Estou ficando velha. Eu não digo que estou velha, eu não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Eu procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos. Isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e se praticar o que se lê, Tati. Cora Coralina.
E Cora Coralina é uma inspiração, né, gente? Aí a gente também tem que dar o braço a torcer, né? Mas é isso. A gente tem as nossas fases, a gente vai ter uma fase do envelhecimento. Ó, só como mudou a palavra, né? Velho, né? A fase do envelhecimento. Nosso corpo vai envelhecer. Não tem como, né? O nosso corpo, ele foi feito para ficar aqui um determinado período. Para alguns, um período mais curto, para outros, um período mais longo. E aí a gente não sabe quando vai ser. Por isso a gente precisa viver o tempo que a gente está aqui com qualidade. Então, o filme fala dessa coisa do etarismo, né? Dessa discriminação que as pessoas têm também pelas pessoas mais velhas, no campo de trabalho, porque chega numa determinada idade, hoje em dia, depois dos 40, já está difícil de você conseguir um emprego, né? Depois dos 50, então, nossa, nem se fala. Então, as pessoas com mais idade, muito mais depois dos 60, que já tem aposentadoria e tudo mais, então as pessoas acham que essas pessoas estão ali para não precisam fazer mais nada, porque elas não prestam para mais nada, e não é assim. Mesmo porque hoje em dia as pessoas de 60 anos estão bem jovenzinhas, né? Então, né, tem uma vida normal, né? Porque hoje em dia uma pessoa de 60 anos é muito jovem. A gente já até comentou disso em outros filmes aqui. Bom, uma das coisas também que eu acho muito interessante da gente comentar é a questão do aprendizado. Não importa a idade que a gente tem, a gente vai aprender. Antes, a gente tinha muito essa coisa de aprender com os mais velhos, né? Ter o respeito dos mais velhos e aprender com os mais velhos. Então, a gente tinha esse conceito, ainda muitas pessoas têm, né? Esse conceito da pessoa mais experiente, né? Então, as pessoas mais respeitadas numa tribo de índios, por exemplo, são os mais velhos, são os xamãs, são as pessoas que são o exemplo, porque elas têm essa vivência que nós não tivemos, né? Então, os anciãos são aqueles que têm a sabedoria, são os guardiões da sabedoria. Por quê? Porque eles têm mais vivência do que nós. Então, quando a gente fala de aprender, sempre é tempo. Então, uma pessoa, ele vai voltar a trabalhar depois dos 60, ele pode voltar a estudar depois dos 60. Quantas histórias a gente não vê hoje em dia de pessoas que se formaram depois dos 80, foram começar uma faculdade depois de 80 anos, você fala, nossa, sou muito velho para aprender. Aprender, sempre é tempo de aprender qualquer ofício, qualquer coisa, qualquer profissão. E tem gente que fala assim, mas fez a faculdade, não vai nem conseguir trabalhar naquilo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E outra coisa, tem tanta gente jovem que também fez a faculdade e também não trabalhou naquilo, né? Ou por falta de oportunidade, ou porque depois que estudou, viu que nem era aquilo que queria, né? E teve tempo de mudar. Então, tudo isso, conhecimento, gente, conhecimento nunca é demais. Conhecimento é a única coisa que a gente leva com a gente, né? A gente vai usar ele de alguma forma. Então, nunca é demais. Sempre é tempo de aprender. E a gente pode levar esse conhecimento, se a gente for fazer uma analogia com as nossas vidas. As nossas muitas encarnações, a gente não tem que se adaptar de novo a tudo novo. A gente tem que se adaptar às novas condições, à nova família. A gente tem que se adaptar ao novo local onde a gente vai. Então, quando eu vi essa questão dessa transição de adaptação novamente, então ter que de novo se adaptar a um novo ambiente, a uma nova profissão, a crescer tudo de novo, porque ele começa como estagiário, então a crescer tudo de novo, a subir todos os degraus, né? Começou ali criança de novo, eu falei, é uma outra analogia
as nossas encarnações. Então, dentro da nossa encarnação, a gente pode ter que passar por esse crescimento várias vezes. E não tem problema, porque todas as vezes que a gente passa por esse crescimento, a gente está aprendendo. E esse conhecimento não é descartado, ele vai ficar em nós. Ah, mas eu não quero usar isso que eu aprendi. Você pode não usar, mas ele está guardado no seu subconsciente. Ele está guardado no seu ser. Né? E isso pode ser utilizado nessa encarnação, numa outra encarnação, e pode te ajudar de alguma forma, né, Damião? Sim, sempre, né? Com aquilo que você está comentando, você ter o aprendizado, esse fica com a gente. Esse é o que a gente leva, né? É o que a gente leva. E o filme O Senhor Estagiário nos lembra que enquanto há inspiração, existe vida. O filme aborda temas como feminismo, diversidade, desconstrução da masculinidade e papel do homem na sociedade, a importância do trabalho, a empatia, além de falar muito sobre terceira idade, como ela é uma das fases da vida e merece ser vivida plenamente. A discriminação de idosos, a inclusão de pessoas de todas as idades no mercado de trabalho. E o filme destaca a importância da empatia, não apenas em relação aos mais velhos, mas também em relação a si mesmo. Algumas lições que podemos tirar de O Senhor Estagiário: nunca é tarde para aprender. O simples nem sempre é fácil. Coisas complexas e revolucionárias precisam do básico. A amizade e o respeito mútuo podem prosperar independente da diferença de idade. Colaboradores de todas as idades podem contribuir para uma cultura organizacional e harmônica inclusiva. Ao longo do filme, vemos muitos exemplos de como é equivocado pré-julgar, né, Tati, as pessoas. E ele começa a compartilhar com a equipe de forma suave, sem imposição, como mentor, e todos começam a ver relevância em seus conhecimentos. O senhor estagiário combina humor, emoção e mensagens positivas. É aquilo, né, Tati? Nunca é tarde para aprender. O simples nem sempre é fácil. Vale muito a pena, né? E quando a gente fala de empatia, questão 487 de O Livro dos Espíritos nos esclarecem qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós. O mal físico ou moral? E explicam que o vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí é que tudo deriva. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nos considerá-las como crise monetária, que deve salvar o doente. Por esse motivo que devemos colocar no lugar do outro, calçar seus sapatos, pois só assim, né, Tati, conseguiremos entender a dor pelo que o outro está passando, Tati. O filme fala de empatia, né? Fala muito dessa questão da ajuda, porque a ajuda pode vir de onde a gente menos espera. Então, às vezes, a gente pensa que não pode contar com essas pessoas, não pode pedir essa colaboração, e a ajuda, às vezes, vem daquele ali, que a gente não esperava, que a gente pensava que jamais fosse nos auxiliar, e que a ajuda vem dali. Né? O filme mostra bastante isso. Né? Eu sempre falo das pessoas boas que a vida coloca no nosso caminho. Né? E a gente conhece tanta gente, e às vezes no nosso momento de aperto, aquelas pessoas que a gente falava que são as melhores pessoas para estar do meu lado, não são. E daí, quem vem? Aquelas pessoas que a gente menos espera, ou às vezes uma pessoa que a gente nem conhecia, que acaba falando uma frase, que acaba se aproximando, que acaba trazendo algum acalento, alguma resposta para as nossas dúvidas, né? Então, o filme mostra isso de uma forma muito sutil. É um filme muito leve, muito gostoso de assistir, né? E também aquela coisa o Damião falou, né, de como ele chega, como o senhor chega para trabalhar, né? Ele começa a dar um toque aqui, dar um toque ali, dar conselhos, como um amigo. Nada impositivo, nada de, eu já estive aí, eu já chegando, chegar com arrogância, porque acontece muitas vezes que as pessoas sabem,
mais que os outros, e não estou dizendo que não, né? Às vezes uma pessoa que chega, ela já chega com arrogância, ela já chega do tipo, mas eu sei fazer, você está fazendo errado e tudo mais. E daí, essa posição, ou como a gente fala, né, faz com que tudo vá por água abaixo. Porque a nossa relação já começa com uma coisa mais impositiva, já começa de uma forma mais ruim. Então, quando a gente começa de uma forma sutil, de uma forma doce, a gente consegue ganhar a atenção das pessoas. E mesmo aquelas pessoas que não gostam da gente, né, e que não vão aceitar a gente, e não vão aceitar o nosso cargo, e não vão gostar da gente, a gente não precisa se esforçar para que essas pessoas gostem, né? Jesus também não agradou a todos, né? Então a gente também não precisa agradar a todos. A gente sabe que a gente também não vai agradar a todos, mas o que a gente precisa fazer é ser gentil com todo mundo, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. E uma coisa que o Damião também comentou é que o filme fala, né, de um aspecto da mulher, né, do aspecto do feminino, né, do feminismo e tudo mais. Ela é uma mulher, ela é a chefe da família, ela ainda é jovem, mas ela já tem um filho, né, e ela precisa trabalhar, ela abre um negócio, ela é a dona do negócio, ela é a dona da ideia, mas ela tem um marido, né? E esse marido é quem fica em casa cuidando da filha. E daí a gente tem o que dizem que é uma inversão de papéis. Eu já acho feio falar isso, inversão de papéis, porque depende do que é o papel, né? Do que nós consideramos os papéis, né? A gente já tinha aquela coisa de que a mulher tinha que ficar em casa. Então, agora, se o homem tem que ficar em casa, inverteu os papéis, né? A mulher que trabalha. Não, os dois têm direito de fazer o que quiser, do jeito que quiserem, né? Então, nesse filme, trata de que o homem é quem fica em casa cuidando da filha e a mulher é quem trabalha, ela que é a dona da ideia, ela que é a dona da empresa e tudo mais, né? E é uma mulher poderosa. E ela tem pessoas que acreditam nesse poder dela, que isso acontece mais ali no decorrer do filme. Não vou dar muito spoiler, né? Ela tem pessoas que acreditam nela, e quando ela acha que ela não é tudo aquilo, que ela não é a suficiente e tudo mais, tem alguém que vai lá e dá o tapinha na cara e fala, viu, você é muito mais que isso, né? Você consegue, você não precisa, você é fenomenal, né? E quantas vezes a gente precisa desse tapinha na cara, né, com carinho, para alguém falar para a gente o valor que a gente tem porque a gente esqueceu. E não estou falando disso para mulher, para homem, para todo mundo, né? Quantas vezes a gente esquece o nosso próprio valor, a gente se rebaixa a nada, porque não é se rebaixar a alguém, a gente se rebaixa a gente mesmo, nossa autoestima fica lá no pé, né? E a gente acaba deixando com que as outras pessoas passem como um trator por cima da gente. E aí a gente precisa de alguém para levantar nosso ânimo, para falar ali. Então, o filme fala desse poder feminino, né? Fala desse poder da mulher, que ela pode e que tem outras situações ali que ela vai passar na vida pessoal e que mesmo assim que ela pode superar. Então, que na nossa vida a gente tem tantas e tantas situações que a gente vai ter que passar e que nem todas são fáceis, né? E a gente precisa de pessoas que nos auxiliem, que nos abram os olhos. E por que não a gente aceitar esses novos conselhos, né, Damião? Sim, e olha, a hora que você foi falando, né, o filme, estamos trazendo hoje para você um senhor estagiário, é o filme, e ele, na hora que você fala de mulheres, o filme aborda a luta das mulheres em posições de diferença, os desafios que as mulheres enfrentam para equilibrar o seu papel de CEO com sua vida pessoal, refletindo a realidade de muitas mulheres no mundo corporativo moderno. Aí vamos lá, Livro dos Espíritos, parte terceira, das Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Igualdade dos direitos do homem e da mulher.
questão 818 de O Livro dos Espíritos. De onde provém a inferioridade moral das mulheres em certos países? E a resposta: do predomínio injusto e cruel sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, Tati. Oi, cadê a Tati? Eu liguei a câmera e não liguei o microfone, gente. É isso. É o que acontece, né? A lei de igualdade. Então, nós somos iguais, gente. Primeiro, porque o espírito não tem sexo. Nós estamos como homens, ou estamos como mulher, ou estamos como estamos, tá? Do jeito que viemos. O importante é que nós pensemos que somos iguais, nós somos irmãos, nós viemos aqui para ser felizes, nós viemos aqui para convivermos e conseguirmos entender uns aos outros, a respeitar uns aos outros, independentemente, né, da sua classificação de sexo, de idade, de classe social, de qualquer coisa, tá? Por quê? Porque nós viemos aqui para lidar com os diferentes. Nós precisamos aprender a lidar com os diferentes. Ah, mas eu não aceito. Não importa se você aceita ou se você não aceita, você tem que respeitar. Ninguém está pedindo para você aceitar nada. É respeito, né? Então, vamos praticar o evangelho, né, gente? Vamos praticar aquilo que já está ali escrito, que é fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Falar para o outro que nós gostaríamos que alguém falasse para a gente. Né? Se aquele lá não está bem, por que eu não vou lá e não falo aquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dele? Né? E se eu não sei o que fazer, se eu não sei o que dizer, o silêncio é o melhor remédio. Eu não falo, mas eu demonstro, eu dou um abraço, eu estou próximo, eu posso não falar nada, mas eu estou do lado. Né? Demonstrar que continuo ali do lado. Então, gente, o senhor estagiário traz para a gente muitas reflexões sobre a vida e ele traz para a gente toda essa multitude de coisas que a gente falou aqui. Eu espero que vocês tenham assistido esse filme. Se vocês não assistiram, corre para assistir, porque é um filme muito bacana. Você vai rir, você vai se emocionar. É muito bacana, com grandes atores. E na semana que vem a gente volta para falar de mais um filme, para a gente fazer uma análise espiritual de mais um filme. E se você tem alguma dica, deixa aqui para a gente na descrição. Que filme você quer que a gente comente, ou alguma série ou documentário? E a gente pode falar aqui nas próximas semanas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.